quero abrir meu coração com vocês. Por muito tempo vivi um relacionamento. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gil. Estou fazendo meu primeiro vídeo e quero fazer um relato sobre o que eu vivi em um relacionamento abusivo. Quero que você seja bem-vinda, bem-vindo. Se gostar, já se inscreva no canal, ative o sininho. E esse canal aqui é um canal que eu quero mostrar a minha vida diária. Como que eu estou superando, porque eu ainda não superei. É como eu estou superando a cada dia que passa um pouquinho mais de tudo que eu vivi, porque não é fácil, sabe? A gente se afunda, a gente se anula e desde já eu falo, gente, preste muita atenção. E então foi assim. Um dia eu comecei a perceber que algo estava errado, que já não ria mais como antes, me afastei das pessoas e tudo que eu fazia era errado aos olhos dele. O que eu vestia ele reclamava, o que eu falava ele não suportava. Quando eu tentava me defender, eu era louca, precisava de um tratamento, eu tava maluca, descobri que ele me traía e ia falar com ele, você tá maluca, você tá precisando de um tratamento. E ele me conheceu, eu trabalhava, e aí ele fez tudo para mim me afastar do trabalho. Aí eu falei, tá, vou trabalhar em casa que eu só queria viver em paz, sabe? Mas o trabalho em casa também. Aliás, nada que eu ganhasse dinheiro deixava ele feliz, sabe? Nada que eu ganhasse que me fazia ganhar dinheiro, mesmo que fosse em casa, deixava ele feliz. E aquilo era a comida que eu fazia que não era boa, ele pegava a comida, às vezes a comida estava maravilhosa. Ele pegava a comida, jogava no lixo, que isso aqui nem cachorro come. E aí eu ia trabalhar fora, aí eu era não cuidava da casa, porque não cuidava das filhas, e aí eu ficava em casa, não quero falar que o nome, não sei se pode, se o YouTube não vai dar problema pro vídeo, porque eu era preguiçosa, porque eu era sustentada, e era assim, e foi assim, tentei me separar uma vez, duas vezes, e quando eu comecei tinha momentos que eu falava assim, não, não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu trabalhei desde que eu tinha meus 7 anos de idade, porque meus pais eram muito pobres, e, mas sempre me ensinou a ser honesto, sabe? E aí ele falava assim, tem que trabalhar. Eles achavam que o trabalho, que, sabe assim, que você não conseguia fazer nada sem o trabalho. E aí por algumas vezes eu dava aquele estalo assim, eu falava, não, não quero essa vida para mim. E saía de casa, mas não surgia efeito, não conseguia me livrar dele. Eu arrumava trabalho, ele ajudava, ele conseguia, não sei como, o lugar onde eu estava trabalhando. Eu alugava uma casa, ele infernizava, o dono da casa me pedia a casa de volta, ele infernizava a vida dos meus pais, das minhas irmãs, e aí eu fazia um monte de promessa, e aí eu perdia trabalho, eu não conseguia me sustentar com as minhas filhas, e aí eu voltava para casa com aquele monte de promessa, passava uma semana e começava tudo de novo, tudo de novo. E eu comecei a entrar no fundo do poço, sabe? E eu que sempre fui uma mulher assim, tão forte, batalhadora, sempre gostei de trabalhar, de ter minhas coisas, eu já não tinha mais uma maquiagem para usar, eu não tinha mais uma roupa decente para vestir,
e não tinha dinheiro para comprar um café, aí pedia, tinha que pedir, porque ele sabia que eu gostava, mas, sabe, tinha que pedir. Aí era, pô, você não tem vergonha na cara, você não tem R$ 10, sabe? Pô, até seu café eu tenho que comprar, porque ele não tomava café. E, gente, é só um exemplo, sabe, da situação. Eu sei que, assim, a gente falando, para outra pessoa não dá para entender. Só quem passa mesmo, quem passou, é que sabe como que isso é. Isso vai diminuindo a gente, sabe? Vai deixando a gente tão pequeno, tão digno de tudo, sabe? E eu tinha muito medo. Eu comecei a entrar numa crise que chegava assim umas 5h30, 6 horas da tarde, eu começava a passar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Eu tinha crises de pânico, porque era o horário que ele chegava perto dentro de casa e aquilo me fazia um mal, sabe? Teve um dia que eu fiquei tão mal que eu tive que parar no ponto-socorro. E aí uma médica tão simpática perguntou: o que você está sentindo? Aí eu falei, ela me disse: olha, eu lembro até hoje. Uma senhora loira, bonita, estilo madame, assim, bem arrumada, cheirosa, muito boazinha, muito educada. Ela olhou para mim e falou assim: o que você está falando, eu já sei de cor. Você está tendo crise de pânico. Aí eu nem tinha falado o que que era, né? Aí ela falou assim: você tá tendo problema em casa com o filho, com o marido? E aí eu comecei a chorar. Aliás, a minha vida era só chorar, sabe? Só de lembrar dos momentos eu choro. Mas a minha vida era. Eu chorava. Eu chorava porque eu falava: meu Deus, mas por que eu tô passando por tudo isso? E eu tentava me livrar, eu não conseguia. E eu sempre fui, como eu falei, uma pessoa assim muito esperta, muito trabalhadora. Eu tava vendo aquilo ali, sabe? E aí eu cheguei no fundo do poço e é algo assim que você fala: não, isso é bobagem, mas não é, gente. Tem pessoas que têm o dom de manipular a outra e que deixa a outra no fundo mesmo. A pessoa, se não acorda antes, a pessoa, né, se vai para outro mundo, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Não tô falando que é só homem. Tem mulheres também que são muito ruins, sabe? Muitos manipuladores. E, e aí eu decidi, não, eu quero mudar. Não quero mais viver isso. Aí eu fui embora uma vez, não deu certo. Ele ia atrás, ele descobriu onde eu trabalhava, ele ele enchia o saco da minha família, eu alugava casa, ele ia, ele enchia o saco do dono da casa pedia a casa. Eu ia para casa da minha mãe, que morava de aluguel, ela falava: filha, eu sinto muito, mas não vai dar, porque senão nós duas vamos ficar todo mundo sem casa para morar. E aí fazia aquele monte de promessa, voltava de novo, passava uma semana, começava de novo. Ele me traía, mas eu não podia atender o telefonema porque eu estava falando com o macho. Porque eu era isso, porque eu era aquilo outro. E aí, ai, mas por que, Gil, você não tentou se livrar? Eu tentei. Uma vez eu fui embora, ele entrou em casa, tentou me bater, eu fui, fiz o BO. Aí uma outra vez também eu fui embora, e aí ele me perseguiu, me perseguiu, me perseguiu, me perseguiu. Eu fui na delegacia, fiz um BO, pedi medida protetiva, porque eu já estava realmente chegando, já estava no fundo do poço, sabe? E nisso, dessa segunda vez que eu pedi medida protetiva, ele já estava em casa, porque ele vencia a gente, ele me vencia pelo cansaço. Eu falava não, 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 e ele era assim, ó, ele não me ajudava, sabe? A comida ele não deixava faltar, mas ele que trazia. Ele trazia comida em casa e só entregava comida se ele entrasse em casa, sabe, abrir esse portão. E aí eu não tinha onde tirar o dinheiro. Tinha duas crianças, já estava com duas crianças.
E, né, e aí eu ficava com dó das meninas, abri o portão. Ah, não, eu só vou usar o banheiro. Não, eu só quero ficar um momento com as meninas. E aquilo ali nunca mais ele ia. Aí, a primeira vez que eu pedi medida protetiva, ele assim, olha, eu vou te dar um. Você vai ver, olha, eu vou te dar um murro que você vai parar do outro lado. E quando não vinha mesmo pra cima, sabe? Eu falava, ó, falava mesmo, sabe? Por isso que não chegava a coisa tão pior, porque eu ainda tinha o poder de falar, ó, se você vir pra cima de mim, se você encostar a mão em mim, as coisas não vai ficar assim, sabe? Eu vou me defender. Eu falava. Mas aquilo me fazia tão mal por dentro, tão mal por dentro. Eu me sentia realmente e como ele falava que você é um lixo. Eu me sentia realmente um lixo, porque chegou uma hora que eu não tinha mais coragem, sabe, de reagir. Porque eu falava, puta que pariu, eu não faço. Desculpa aí. Ah, puxa vida, eu não faço mal pra ninguém, eu faço tudo direitinho, eu sempre fui trabalhadora, eu sempre fui uma pessoa do bem. E por que eu tô vivendo tudo isso? Só que, só que na verdade, é que eu não entendia, sabe? Que só dependia de mim. E eu tinha que ser mais firme, porque eu dava um passo e para frente e dois para trás. Eu chegava, ai, eu vou mudar, eu isso, eu aquilo outro. E aí depois eu dava uma chance, ficava com dó, ai, minhas filhas, não sei o quê. E descobri que ele continuava me traindo. Mais uma vez passava uma semana e começava tudo de novo. Aí eu falava para ele, cara, você não gosta de mim. Por que que você não vai? Procure uma pessoa e seja feliz, porque eu nunca desejei o mal, sabe? Nunca desejei o mal. Sempre falava para ele, vai ser feliz. Se você não é feliz mais comigo, se ou nunca foi, não sei, por que que você não vai procurar a sua felicidade? Sabe, me deixa em paz. Eu não vou encrencar, eu te entendo. Eu, eu sempre fui de respeitar, sabe, a escolha das pessoas. Mas não, ele vivia a vida dele do jeito que ele queria, mas eu não podia viver a minha. Ele saía para onde que ele queria, mas se eu fosse na casa da minha irmã, ele ia atrás. E aí era sabe, era um tormento. Se ele chegasse em casa e eu tivesse, às vezes, tomado um banho, me arrumado, ele já começava com a grosseria dele, porque na mente dele eu tinha saído para algum lugar. Aí ficava perguntando: para onde sua mãe foi? Sua mãe fez o que hoje? Você foi para onde? Gente, eu não fui para lugar nenhum, fiquei em casa o dia inteiro. Mas ele, sabe assim, era uma coisa tão maluca, sabe? E aí um dia eu só chorava, só chorava, só chorava, e eu não aguentava mais aquela situação. E aí as coisas começaram a piorar, dele vir realmente para cima de mim. E aí um dia ele veio querer me bater. E eu já tinha pedido a medida protetiva, mas a medida protetiva tinha sido indeferida. Uma juíza, uma juíza falou assim, escreveu lá no papel que o problema dele, ele bebia, né? Mas não era só quando ele bebia. Não era só, ele era o tempo todo assim, mesmo sem a bebida. E ela disse que o que ele estava precisando no momento era do apoio da família, bem assim. E, pelo meu relato, ela não viu nada demais, só uma pessoa que estava precisando do apoio da família e que a família tinha que apoiar ele, não sei o quê, e pronto. Aí foi. E a partir disso daí ele começou a ficar mais e mais e mais agressivo, sabe? Muito agressivo. E aí ele um dia ele veio para cima de mim, querendo me bater, jogou uma mesa em cima de mim. Aí a menina, minha filha, já não estava bem psicologicamente, sabe? De tanto ver tanta coisa.
E aí ela começou a gritar no desespero, no desespero. Aí ele, estressado, meio que foi, mas ele não encostou nela. Aí eu falei, quer saber? Não quero isso pra minha vida. Não quero isso pra minha vida. Aí eu fui de novo, foi até no centro da cidade, não fui mais na mesma delegacia. E expliquei o que estava acontecendo há muito tempo, o que eu já tinha feito, o que eu já tinha tentado, que não dava certo. E pedi a medida protetiva. Falei, olha, eu já fui, ele não respeita, ele me atrapalha, e blá, 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 expliquei tudo. E foi aí que eu comecei a mudar minha vida, sabe? Mesmo Gay chegava em casa, mesmo assim ele ainda vinha, sabe, no portão, fazia as compras. E aí eu entrei com o processo de execução alimentícia, porque uma vez que eu tinha me separado, eu tinha pedido a pensão das meninas e a guarda delas, porque uma das ameaças dele era o seguinte: eu vou sumir com as meninas. Eu vou levar as meninas embora, você nunca mais vai ver. E aí, conversando com o advogado, ele falou assim: não, então vamos fazer o seguinte: vamos pedir logo, vamos resolver logo a guarda das crianças, porque se uma hora ele der a louca e fugir com as meninas, vai dar sequestro. Então, hoje em dia, se ele pegar as meninas, não vai, não podemos fazer nada, porque é um direito dele. Mas se você conseguir a guarda das meninas e ele simplesmente resolver sumir com as meninas, a gente tem como correr atrás e pegar as meninas de volta. E ele falava isso o tempo todo. Ah, é porque você pegar as meninas, porque você não tem condições de ficar, porque você não pode ficar com as meninas, que não sei o quê, não sei o quê, que você é louco, que você vou te internar, você precisa de um tratamento. Era tudo isso que eu ouvia. Gente, parece, falando assim, parece não ser nada, mas você ouvindo aquilo muitas e muitas e muitas e muitas vezes, sabe? A gente acaba acreditando que aquilo realmente é verdade. E acaba entrando num lugar assim que eu não desejo para ninguém. Aí, eu sempre, quando, antes disso começar, eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Sempre acreditei no poder da positividade, nas coisas boas, sabe? Sempre acreditei muito em Deus. Mas nesse período eu comecei a achar que, poxa, Deus não tá olhando para mim, sabe? Só de relatar isso me faz muito mal. Deus não está olhando para mim. Não sou importante. Realmente não sou importante. Mas aí, a partir desse momento que ele realmente veio para cima de mim, porque aí era só ameaça. Ah, eu vou, eu vou te dar um soco. Nossa, eu vou te dar um soco, você vai parar lá no meio da rua. Nossa, eu vou fazer, sabe? E aí teve um dia que assim, eu fiquei tão mal que ele chegou. Ele tinha essa mania de chegar em casa muito estressado. Problema lá no serviço dele, não sei. Abriu as janelas, as portas e começou a gritar. Que eu era. Ai, você vai ter coragem de falar para suas filhas como foi que eu te conheci? De onde foi que eu te tirei? Como se ele tivesse me achado sabe, fazendo um programa, por exemplo, que eu não tenho nada contra, sabe? Cada um faz o que quer da sua vida. Eu penso assim, sabe? É o meu jeito de ver as coisas, sabe? Não tenho nada, cada um sabe o que faz a sua vida, sabe o que é certo. Só que assim, eu não era. Ele me conheceu graças ao meu trabalho e que eu trabalhava em casa de família. E aí começou a gritar, a falar bem alto. Você tá ficando maluco? Como assim? E aí foi uns acontecimentos assim que eu falei, não. Aí, mas isso foi antes. E aí eu fui, né, nesse dia que ele tentou me agredir, jogou a cadeira em cima de mim, que a minha filha ficou muito mal. Eu chamei a polícia, e eu fui, fiz um boletim de ocorrência, fui até no centro da cidade aqui de São Paulo. Eu
E aí eu falei que estava acontecendo, né? Que já não era a primeira vez, que eu já não estava aguentando mais, que as coisas estavam difíceis. Aí eu consegui. Eu consegui e há uma coisa assim que eu tinha muito, muito medo de tanto ouvir ele falar. Eu tinha muito medo dele, mesmo ele indo embora de casa, de eu não conseguir sustentar as meninas, sabe? E realmente foi difícil. Foi um momento assim muito difícil, muito difícil. Depois de meses, assim, eu consegui a medida para ele, a execução de pensão, né, que ele não estava pagando. Mesmo assim, era uma enrolação. Toda vez ele inventava uma história e aí ia ficando, ia ficando, ia ficando. E eu entrava em desespero porque eu via comida faltar para minhas filhas e a minha filha mais velha já não estava com o psicológico muito bom. Às vezes eu tinha que sair de casa, correr com ela, correr, parar o que eu tinha que fazer para pegar ela na escola, porque ela começa a ter crises de ansiedade também. E eu entrava em desespero porque eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, gente, eu lembrei que a gente consegue, sabe? Nós somos mais fortes do que pensamos. E eu lembro que uma vez eu conheci uma senhora e a gente conversando, sabe? Uma senhora maravilhosa. Aí ela falou pra mim, Gil, é karma, ore por ele, sabe? Todas as noites, todos os dias que você acordar, ore, fale o nome dele e diga: eu desejo que fulano de tal seja feliz. Desejo que fulano de tal seja feliz. Por quê? Ela falou exatamente isso. Porque quando a gente deseja que uma pessoa seja feliz, você está abordando tudo. Eu quero que fulano vá embora. Mas se fulano for embora e não for feliz, ele não vai querer que você seja feliz. Eu quero que fulano morra. Mas e aí, o que é consequência que traz? Sabe? Aí ela falou, ore para que ele seja feliz. Ore, eu quero que fulano seja feliz. Eu estou orando para que fulano seja feliz. E aí eu comecei a fazer isso, sabe? Eu comecei todos os dias a orar e dizer que eu quero que fulano seja feliz. Independente de com quem, de onde ele esteja, eu quero que ele seja feliz. E aí eu comecei a orar para mim também. Eu quero ser feliz. E comecei a ter pensamentos bons, sabe? A atrair coisas boas para minha vida. Às vezes eu tava triste, chorando, respirava fundo, falava: não, não vou, não vou. E aí eu comecei, como eu já acreditava muito, já tinha muitas essas coisas de espiritualidade, sabe? Mas que eu, com tudo aquilo que eu tava passando, eu deixei para lá. Eu comecei a pôr em prática, sabe? Eu estava triste, falava, não, eu colocava música boa, eu cantava e comecei a praticar a lei da atração na minha vida. E comecei a orar para mim, para ele, sabe? Orar para que eu fosse feliz, para que ele fosse feliz, para que minhas filhas fossem felizes. E, e aí, passou um tempo, infelizmente ele ficou doente, ele pegou uma pneumonia e ele não era muito de se tratar. E aí ele chegou aqui em casa, ele chegou muito mal aqui em casa. E aí eu fui, deixei ele entrar, chamei o SAMU levou, ele voltou e não quis fazer tratamento, voltou para o trabalho e aí ficava muito mal, vinha para casa. Um dia simplesmente ele não veio para casa e o filho, porque era assim também, tinha uma vez que ele não vinha, ele começou assim, depois que eu consegui a medida protetiva, ele não podia vir para casa, na verdade ele não podia chegar a 200 metros de mim nem das crianças. E ele podia ver as meninas com acompanhamento.
E mas mesmo assim, quando ele ficava muito mal, eu ficava com dó, gente, porque assim, eu nunca fui esse ser humano assim que eu tinha essa maldade. Ai, mas ele não é bom, não. Não. Às vezes a pessoa fala, mas por que você deixa? Você não pode, não, ele dá um jeito. Mas aí chegava, passando, se via que ele não estava bem, eu deixava. Mas é um certo, eu lembro até hoje, ele veio, falou que não estava bem, ele dormiu em casa, ele tomou remédio, ele se alimentou bem, voltou para trabalhar, isso foi numa quinta-feira de manhã, ele saiu, foi trabalhar, e aí não voltou mais. Quando foi no domingo, o filho ligou para mim, perguntando se ele tinha vindo para cá, eu falei que não. E ele falou, é porque o vizinho lá ligou falando que ele não estava bem, que tinha desmaiado, que não sei o quê. Aí eu falei, ai, ele não apareceu em casa. Aí eu tentei ligar, ele não atendeu, porque eu fiquei preocupada. Nunca foi, como eu falei, nunca foi aquela pessoa maldosa, sabe? Mas, e aí, infelizmente, né, o filho dele internou ele ficou muito mal, ainda aguentou uns 15, 13 dias, exatamente 13 dias na UTI, mas foi embora. Eu não tenho raiva, gente. Eu vou ser sincera, eu não consigo sentir raiva de ninguém. E eu gostaria que fosse diferente. Sim, tive duas filhas com ele. Eu nunca desejei o mal dele, sabe? E aí eu passei uns anos assim muito difícil, muito difícil. E aí eu chorava, eu falava, ligava pra minha irmã, eu falava assim, poxa, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer, porque assim, enquanto ele estava vivo, ele jogando na minha cara e tudo, a comida não faltava, sabe? Se tinha. E aí depois que ele morreu, as coisas complicou um pouquinho mais. Até o momento de eu conseguir realmente me reerguer, porque mesmo com tudo aquilo, a morte dele também me fez muito mal, sabe? No primeiro momento eu comecei a pensar, poxa, e se eu tivesse aguentado mais? Sabe? E se eu tivesse ignorado as falas dele, as palavras dele, o xingamento dele. E, e aí eu passei um tempinho assim, bem mal, mas conversar com a psicóloga, consegui uma psicóloga e conversando com ela, e hoje eu entendo que a culpa não foi minha, sabe? Que se eu tivesse aguentado mais, talvez eu também hoje não estaria aqui. E estou reaprendendo, gente. Estou me reerguendo e estou colocando em prática tudo que eu aprendi, sabe? Com a lei da atração, que eu sempre acreditei nisso. Nós somos aquilo que a gente fala, que a gente pensa. E a gente atrai. Igual e eu atraí ele para minha vida. É assim, ó. Ah, eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter filhos. Mas não é só isso. É que tipo de casamento você quer para você, né? Que tipo de vida eu quero para você? Ah, eu quero fazer um passeio. Mas você já parou para pensar que tipo de passeio você quer? O que você quer que aconteça nesse passeio? Mesma coisa é um relacionamento. Que tipo de namorado você quer para você? Não é só, ah, eu quero casar, quero um namorado. Você entende? As coisas você tem que prestar atenção no que você atrai para sua vida. E hoje em dia eu entendo que o que eu passei foi coisas que eu atraí para mim. Lá atrás eu falava, não, eu quero ter gêmeos. Sabe, eu quero ter dois meninos gêmeos idênticos. Eu tive dois meninos gêmeos idênticos. Tive problema com o pai dele, aí eu falava, não, eu quero casar com uma pessoa mais velha, porque eu achava que uma pessoa mais velha era mais responsável, era uma pessoa mais que ia ser um relacionamento melhor. Só que não. Quando você não presta atenção no que você atrai na sua vida, o perigo da gente se dar mal, atrair coisas ruins, não, é muito. Então, assim, não é só, eu quero casar. Não, eu quero casar com uma pessoa
que seja responsável, que seja uma pessoa boa, que me trate assim, que entende? Porque é complicado. E aí, gente, hoje eu estou me reerguendo, graças a Deus. Não vou falar aqui que não é difícil, que é fácil, que é tudo mil maravilha. Não, não vim aqui mentir. Mas eu estou, sabe, atraindo exatamente aquilo que eu quero para minha vida. Exatamente aquilo que eu quero para minha vida. E esse tipo de assunto que eu quero deixar bem, que eu quero abordar aqui no meu canal, sabe? Não é só eu tentar eu e você, não. O meu canal aqui vai ser de vlog, vai ser mostrando para vocês como que é o meu dia. Gente, eu ainda estou me reerguendo, sabe? Tem um ano, mais ou menos, tem um ano que isso aconteceu. E, nossa, mais um ano, parece muito, mas não é. Principalmente para você que tá ferido, que tá magoado, que tá com não é fácil, não é impossível, a gente consegue, sabe? A gente consegue, mas é um serviço assim de formiguinha, um serviço de dia a dia, você tendo consciência e você, sabe? E tendo empatia também pelo sofrimento dos outros, você tendo consciência de realmente o que você quer, porque, ó, situações ruins vão acontecer de novo. Mas eles têm que parar e pensar assim: é isso que eu quero para minha vida? Tem que entender o que exatamente a gente quer para a vida da gente. E é isso que eu estou fazendo, sabe? Às vezes aparece alguma coisa assim, pera, mas eu preciso disso? É isso que eu quero para minha vida? O que que isso vai me fazer? Não, eu não quero isso. Aí eu comecei, eu chorava muito, eu falava: Deus, por que eu nunca fiz mal para ninguém? Por que que você me abandonou? Aí, de um certo tempo para cá, eu comecei a falar o seguinte: Deus, sabe, o que eu posso fazer para estar mudando essa situação? Como eu posso estar mudando essa situação? De que forma eu posso fazer diferente para que isso mude? E, sabe, são coisas assim que você fala assim: não, não é nada, mas é. Sabe, quando você reclama e chora e fala: ai meu Deus, mas não, você não vai conseguir. Você tem que falar isso. O que eu posso estar mudando? E eu falo mesmo, falo até hoje, sabe? O que eu posso estar mudando? O que eu posso estar fazendo para mudar? Sabe? Como eu faço diferente para ter resultados diferentes? E é assim, gente, e eu confesso para vocês, eu estou tendo mudanças assim incríveis. É claro que demora, é tudo um caminho, sabe? Eu demorei 12 anos para entender que eu estava no fundo do poço, que ou eu mudava a minha vida ou que não ia ter mais jeito para mim. Um dia simplesmente eu não ia mais existir. Porque da forma que eu estava, eu tinha esses pensamentos, sabe? Às vezes eu ficava tão mal que eu falava: putz, mas não tá valendo a pena viver mais. E então, assim, não vai ser num piscar de olho que eu vou conseguir, num instante, que eu vou mudar todos aqueles 12 anos, sabe? Que foi muito doloroso. Mas, assim, é um dia de cada vez. Às vezes vem um pensamento ruim, eu já foco em coisas boas, eu, eu já. Minha mentalidade, já coloco a musiquinha animada, e em vez do não, eu falo: tá tudo certo, eu consigo, sabe? Eu sou merecedora de coisas grandes, eu sou abundante, eu sou, sabe, eu sou próspera. E, gente, depois que eu comecei a ter os pensamentos assim, a pensar desse jeito, e assim, as coisas realmente começaram a mudar. Quero mais isso pra mim. Na minha vida agora eu quero só coisas boas, eu quero prosperidade, eu quero abundância. Aí, gente, esse é o meu relato.
nesse vídeo de hoje. Se inscrevam, ative o sininho, compartilhe. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sejam muito bem-vindos à minha família. E a partir de hoje eu vou gravar vídeos assim, mostrando o meu dia a dia, como que eu tô me superando, o que eu estou fazendo para mudar minha vida, o que eu estou atraindo para minha vida, sabe? E bom, é isso. Um beijão para vocês. Foi um prazer. Que Deus abençoe o seu lar. Deus te faça uma pessoa próspera e feliz. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau!